Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia, 1º de maio, nós vamos meditar de 2ª Crônicas, do capítulo 23 ao capítulo 25. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Joás é ungido rei de Judá, isso mesmo. No 7º ano de Joiada, se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá, os cabeças da família de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. Na terça parte de vós, sacerdotes levitas, que entrais no sábado, servirás de guardas da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte na porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes, os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará os preceitos do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo que lhe era ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que estavam como os que saíam, sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou os capitães de Sem lanças, pavetes, escudos, né? Então aí você deve estar perguntando, mas por que todo esse cuidado? É porque Atalia tinha matado os próprios netos para usurpar o trono. Somente escapou um dos filhos, né? Que foi guardado pela irmã de Acasias, para que Atalia não matasse. Quem era esse filho do rei que foi guardado às 7 chaves? Joás. Então, por isso que aqui o profeta, né, o sacerdote Joiada tem tanto cuidado para preservar, porque ele representava a preservação do trono dado a Davi. Então, entendeu, né? Qual é a preocupação dele aqui? Pois é. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, o altar, até o templo, para rodear o rei. Então, trouxeram para fora o filho do rei. Puseram-lhe a coroa e entregaram-lhe o livro do testemunho e constituíram rei. Joiada e seus filhos ungiram e gritaram: viva o rei! Então aqui cresce a esperança do povo. Há um descendente ainda do trono de Davi que não foi morto por Atalia. Aqui eles constituem Joás no seu trono. E ouvindo Atalia, o clamor do povo que corria e louvava o rei, para onde este se achava na casa do Senhor, olhou e que o rei estava junto à coluna direita, e os capitães e os que tomavam a trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse: fazei-lhe sair por entre as fileiras, se alguém seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela de quem? Atalia. E ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo, o rei, para serem eles com o Senhor.
Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e o derribaram. Despedaçaram os altares, as imagens, mataram o sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos do sacerdote e dos levitas, a quem Davi designara, como encargo da casa do Senhor para oferecerem holocaustos ao Senhor, como estava escrito na lei de Moisés, com alegria, com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros na casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que, de qualquer forma, fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes foram conduzidos à casa do Senhor. Alegrou-se todo o povo da terra. A cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia à espada. E aí nós vamos ver o reinado de Joás. Joás, ele tinha 7 anos. Então aí você está percebendo o cuidado que Joiada teve, né, com Joás, porque ele era muito criança ainda. Então era necessário não só a segurança dele, mas todo o cuidado e a assessoria para que ele se tornasse um bom rei. Era o nome da sua mãe Zíbia de Beceba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada conduzia tudo ali. Tomou Joiada 2 mulheres, gerou filhos e filhas. Depois disso, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu sacerdotes, levitas e disse: sai pelas cidades e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa de Deus, de ano em ano, e vos apresseis nisto. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar Joiada. O chefe lhe perguntou: por que não requereste que os levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Lembra, esse imposto foi instituído lá em Êxodo. Êxodo capítulo 30, versículo do 11 ao 16. Você vai ver a instituição desse imposto, que era justamente para isso, né? Para que fizesse a preservação do templo, as coisas de Deus, né? E quem era responsável por isso era o sacerdote e os levitas. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas para o serviço dos Balaíns. Deu o rei ordem, fizeram um cofre e puseram do lado de fora, da porta da casa do Senhor. E publicou em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes, todo o povo se alegrou, olha que lindo, e trouxeram o imposto e lançaram no cofre até acabar a obra. Olha só, né? O povo foi convocado e prontamente atenderam. Então, quando o cofre era levado por intermédio de um levita a uma comissão real, vendo que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote esvaziava, tornavam e levavam e colocavam ele no mesmo lugar, e assim eles faziam dia após dia, para juntarem dinheiro em abundância. E aí, qual o rei Joiada dava aos que dirigiam a obra, e tinha este o encargo da casa do Senhor. Contrataram eles pedreiros, carpinteiros, para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam com ferro, bronze, para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam e reparavam e tinham bom êxito. E restauraram a casa do Senhor no próprio estado e a consolidaram. Todos eles acabaram a obra e trouxeram ao rei Joiada o resto do dinheiro de que fizeram os utensílios para a casa do Senhor. Envelheceu Joiada, morreu farto de dias e era da idade de 130 anos quando este morreu.
E sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa de Deus, o Deus dos seus pais, e serviram aos postes ídolos. Aos ídolos, e por esta culpa veio grande ira sobre Judá e Israel. Porém, o Senhor lhe enviou profeta para conduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e disse: assim diz o Senhor, porque transgredis o mandamento do Senhor, de modo que não prospereis? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E conspiraram contra ele e o apedrejaram, pior, por mandado do rei, ainda no pátio da casa do Senhor. Que coisa mais triste, não é? Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou o filho deste. Ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios. E vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhe permitiu vencer um exército muito numeroso de judeus, porque estes deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. E aí vai haver conspiração contra Joás, isso mesmo. Quando os sírios se retiraram ele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriu no leito, e ele morreu. E sepultaram na casa do Davi, porém não no sepulcro dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabate, filho de Simeate, a Amonita, e Zeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos seus filhos e as numerosas sentenças proferidas contra eles e a restauração da casa do Senhor, eis que estão escritos nos livros da história dos reis. E aí, o reinado de Amazias, ele era da idade de 25 anos, quando ele começou a reinar, e reinou 9 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com interesse de coração. Uma vez confirmado o seu reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos dele não matou, mas fez segundo o que está escrito no livro de Moisés, o qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio 24:16. E Amazias vai vencer os edomitas, né? Ele congrega Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sobre chefe de 1000, chefe de 100, todo Judá e Benjamim. Contou-os 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar a espada. Também tomou o soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de pratas de Israel. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixe contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só
e age e seja forte. Do contrário, Deus não faria cair diante dos inimigos, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará isso, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode trazer-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinha vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Mas olha como ele foi obediente, né? Aquilo que Deus disse. E animou-se Amazias e conduziu o seu povo e foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivo 10.000 e trouxeram para cima de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com eles a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria a Bet-Horon, e feriram deles 3.000 e fizeram grande os despojos. E Deus vai repreender Amazias pela idolatria. Lembra que o coração dele, né? Ele fez o que era reto, mas o coração dele não tinha inteireza diante de Deus. E aí nós vamos ver que vindo Amazias da matança dos Edomitas, trouxe o quê? Deuses dos filhos de Seir. E tomou-os por seus deuses e o adorou e lhe queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscais deuses que ao seu povo não te livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro, rei? Para com isto, pois que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiro a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, que era rei de Israel, dizendo: vem, meçamos as armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: Acardo, que está no Líbano, mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu disseste: eis que feris os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Para gloriares agora, fica em casa, porque provocaria o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atender. Por isso vinha Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscou aos deuses edomitas. E por fim, Amazias vai morrer, né? Ele viveu 15 anos, Amazias, né, que era filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os atos de Amazias, né, e também dos demais reis estão escritos nos livros do rei. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos declarar hoje que Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E a Ti damos a glória e a honra. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.